Capítulo 8. Como obter os resultados que deseja. Nem todas as preces são atendidas. Todo mundo sabe disso. Céticos veem nesse fato prova de que preces não funcionam. O que esquecem é que a prece, para funcionar, tem que ser feita eficazmente, com compreensão clara de seus fundamentos científicos. Só então saberemos por que uma dada prece não produziu efeitos e descobriremos um método prático para torná-la mais eficaz. E se você descobre que as preces não são atendidas da forma que deseja? O que fazer então? Você precisa compreender as principais razões de tal fracasso, e elas são falta de confiança e esforço excessivo. Muitas pessoas bloqueiam o atendimento da prece porque não compreendem claramente o funcionamento da mente subconsciente. Quando sabe como ela funciona, você desenvolve confiança. Você tem que se lembrar de que, em todas as ocasiões em que aceita uma ideia, a mente subconsciente começa imediatamente a executá-la. Com esse objetivo, utiliza todos os poderosos recursos de que dispõe. Esta lei aplica-se, porém, não só às boas, mas também às más ideias. Em consequência, se você usa negativamente o subconsciente, ele lhe trará problemas, fracassos e confusão. Agora, se o faz construtivamente, pode contar com orientação, liberdade de ação e paz de espírito. A resposta correta é inevitável. Quando seus pensamentos são positivos, construtivos e generosos, disso se segue, obviamente, que a única coisa que você tem que fazer para evitar o fracasso é conseguir que o subconsciente aceite sua ideia ou pedido. Sinta-lhes a realidade neste momento, e a lei da mente fará o resto. Acreditando e confiando, transfira o pedido ao subconsciente, que assumirá o trabalho e o atenderá. Você, no entanto, fracassará em todas as ocasiões em que tentar forçar o subconsciente a fazer alguma coisa. Os resultados que deseja vão se tornar mais distantes e não mais próximos. O subconsciente não se dobra à coerção mental. Ele age devido à sua fé ou aceitação de uma ideia pela mente consciente. O fracasso na obtenção de resultados pode ocorrer pelo fato de você fazer mentalmente afirmações como as seguintes: as coisas estão piorando. Não vou jamais obter resposta. Não vejo solução para isso. Não tem jeito. Não sei o que fazer. Estou muito confuso. Se faz essas afirmações, nenhuma resposta ou cooperação vai receber do subconsciente. Tal como o soldado marcando passo, você nem vai para frente, nem para trás. Em outras palavras, você não vai a lugar nenhum. Imagine que entra num táxi e dá ao motorista uma meia dúzia de endereços diferentes. Ele ficará inteiramente confuso e pode recusar-se a fazer a corrida. Mesmo que ele tente seguir as instruções, as probabilidades são a de que não conseguirá. Onde você acabaria por chegar é puramente especulativo. O mesmo acontece quando você trabalha com os poderes imensos do subconsciente. Você precisa ter uma ideia bem clara em mente. Tem que chegar à certeza de que há um jeito, uma solução para o irritante problema da doença. Mas só a inteligência infinita do subconsciente sabe a resposta. Quando, na mente consciente, você chega a uma conclusão clara, você se decide, e segundo tua crença, assim se fará. Vá com calma. O proprietário de uma casa cujo sistema de aquecimento pifou durante um período de frio intenso chamou um mecânico para consertá-lo. O homem chegou imediatamente. Meia hora depois, o sistema funcionava com perfeição e ele apresentou a conta: $200. O quê? Exclamou chocado o dono da casa. Você não demorou quase nada para consertá-lo. Tudo o que você fez foi substituir uma pequena peça. Como é que tem coragem de me cobrar $200 por uma pequena peça que não pode custar mais de 5? O mecânico encolheu os ombros. Só lhe cobrei $2 pela peça nova, disse. É isso que vou pagar por ela. O dono da casa sacudiu a conta diante do nariz do mecânico. $2, berrou. Aqui diz 200. Isso mesmo, confirmou o mecânico. Os outros 198 são por eu saber o que estava errado e como consertá-lo.
A mente consciente é um mecânico mestre, o sabe-tudo. Ela conhece os meios e processos para curar qualquer órgão de seu corpo. Afirme saúde, e o subconsciente saberá o que fazer. Mas fazer isso de modo relaxado é fundamental, então vá com calma. Não crie casos para si mesmo, pensando em detalhes e meios. Decida-se sobre o resultado que deseja. Desperte em si mesmo a sensação de que há uma solução ótima para o seu problema, seja ele de saúde, finanças ou relacionamentos pessoais. Lembre-se de como se sentiu após uma doença grave. Não esqueça que a emoção que sente é o detonador de todas as atividades do subconsciente. A ideia daquilo que deseja deve ser sentida subjetivamente, como algo pronto e acabado. Não como algo que talvez aconteça no futuro, mas que está realmente ocorrendo neste exato momento. Use a imaginação, não a força de vontade. Obter a cooperação dos poderes do subconsciente não é a mesma coisa que empurrar um obstáculo. Fazer mais força não vai produzir melhores resultados. Em vez disso, visualize o objetivo como atingido e o estado de satisfação que ele produz. Vai descobrir que o intelecto tenta interferir. Esforça-se para descobrir maneiras de resolver o problema e impô-las ao subconsciente. Resista. Esqueça sua habilidade intelectual na solução de problemas. Insista em manter aquela fé simples, infantil, que produz milagres. Imagine-se sem a doença ou o problema. Imagine a satisfação emocional de bem-estar na situação que deseja. Elimine do processo todas as complicações e preocupações. A maneira simples é a melhor. A imaginação disciplinada produz maravilhas. Uma maneira maravilhosa de obter resposta do subconsciente é pela imaginação disciplinada ou científica. Conforme ressaltamos, o subconsciente é o arquiteto e o construtor do corpo. Ele controla todas as funções vitais. Diz a Bíblia: "E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis." Crer é aceitar algo como verdadeiro, viver no estado da crença. Mantendo esse estado de espírito, você desfrutará a alegria da prece atendida. Os 3 passos para o sucesso na oração. A oração bem-sucedida requer 3 passos básicos. Primeiro, reconheça ou admita o problema. Segundo, transfira o problema para a mente subconsciente, a única que conhece a solução mais eficaz ou a maneira de resolvê-lo. Terceiro, relaxe, com a convicção profunda de que já obteve o que pediu. Dúvidas e hesitação nada mais fazem do que enfraquecer a prece. Jamais diga a si mesmo: "Como eu gostaria de ser curado", ou "Tomara que isso funcione." O sentimento sobre o que vai ser feito é o que dá o tom. A harmonia é sua. Convença-se de que terá saúde. Você se torna eficiente ao transformar-se em veículo do poder curador infinito da mente subconsciente. Com convicção total, transfira a ideia de saúde ao subconsciente. Em seguida, relaxe. Entregue-se ao poder que ele possui e diga ao estado ou circunstância em que se encontra: "Isso também passará." Por meio do relaxamento e da convicção, você impregna a mente subconsciente. Com isso, a energia cinética que existe por trás da ideia assume o comando e a manifesta como realidade concreta. Você pode conseguir o oposto daquilo por que reza. As palestras de Émile Coué, célebre psicólogo francês, granjearam-lhe um sem número de admiradores nos Estados Unidos. Em um de seus insights mais importantes, ele disse o seguinte: "Quando desejos e imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente vence." Ele dava a esse fato o nome de lei do esforço contraproducente. Vamos supor que lhe pedissem que passasse por cima de uma estreita prancha no nível do chão. Você faria isso com a maior facilidade, sem a menor dúvida. Agora, suponhamos que a mesma prancha se encontrava a 7 metros de altura, entre 2 paredes. Você poderia fazer o mesmo?
Poderia mesmo? Provavelmente não. O desejo de cruzar a prancha entraria em conflito com a imaginação. Você se imaginaria caindo e se esborrachando no chão. Você poderia querer muito atravessar a prancha, mas o medo de cair o impediria de fazer isso. Quanto mais esforço para dominar ou reprimir a imaginação, maior força você daria à ideia dominante da queda. O pensamento, vou usar minha força de vontade para vencer o fracasso, reforça o pensamento de fracasso. O esforço mental frequentemente leva à derrota autoimposta, criando o oposto do desejado. Focalizar-se na necessidade de usar força de vontade implica enfatizar a condição de impotência. É como você resolver que vai fazer tudo o que puder para não pensar no hipopótamo verde. A decisão torna dominante na mente a ideia do hipopótamo verde e o subconsciente responde mais à ideia dominante. O subconsciente aceita a mais forte de duas proposições contraditórias. Você, quem sabe, descobre que pensa o seguinte: eu quero cura. Por que não posso consegui-la? Eu me esforço tanto. Por que não consigo resultados? Tenho que me obrigar a rezar com mais determinação. Preciso usar toda a força de vontade que tenho. Você precisa compreender onde está o erro. Você está se esforçando demais. Jamais tente obrigar o subconsciente a aceitar uma ideia usando a força de vontade. Essas tentativas estão condenadas ao fracasso. Na maioria das vezes, você termina obtendo o oposto daquilo pelo que rezou. A ausência de esforço é o melhor caminho. Já lhe aconteceu alguma coisa como as seguintes? Você vai submeter-se a algum tipo de exame. Investiu muito tempo estudando e recapitulando a matéria. Acha que assimilou bem, mas quando olha para a folha em branco da prova, descobre que sua mente ficou ainda mais branca. Tudo o que você sabia sobre o assunto simplesmente sumiu. Não consegue recordar nenhum único pensamento relevante. Trinca os dentes e convoca toda a sua força de vontade. Porém, quanto mais se esforça, mais parece que o conhecimento se afasta. Frustrado, você deixa a sala. Diminui a pressão mental. De repente, as respostas que andou procurando com tanto desespero minutos antes fluem provocadoras em sua mente. Você disse a si mesmo que sabia a matéria, e era um fato, mas não quando precisou dela. O erro que cometeu foi tentar forçar-se a lembrar. De acordo com a lei do esforço contraproducente, essa atitude levou não ao sucesso, mas sim ao fracasso. O que conseguiu foi o oposto daquilo por que pediu ou orou. O conflito entre desejo e imaginação precisa ser resolvido. Usar de força mental ou força de vontade pressupõe a existência de oposição. O ato de imaginar oposição, porém, cria oposição. Se você se concentra na obtenção daquilo que deseja, não se concentra mais nos meios para torná-lo realidade. A esse propósito, diz a Bíblia: se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Mateus 18:19. Quem são esses dois de quem fala a Bíblia? Eles representam a união, ou acordo harmonioso, entre o consciente e o subconsciente no que interessa a qualquer ideia, desejo ou imagem mental. Se não houver conflito entre as diferentes partes da mente, sua prece será atendida. Os dois que concordam podem representar também você e seu desejo, pensamento e sentimento, ideia e emoção, desejo e imaginação. Evitamos todo conflito entre desejo e imaginação, entrando em um estado passivo, sonolento, que reduz o esforço ao mínimo. Na maior parte, a mente consciente submerge quando caímos em estado de sonolência. E a melhor maneira de impregnar o subconsciente é imediatamente antes de dormir. A razão disso é que o mais alto afloramento do subconsciente ocorre imediatamente antes de dormir e pouco depois de acordarmos. Nesse estado, os pensamentos e imagens negativos, que tendem a neutralizar nossos desejos e impedir sua aceitação pelo subconsciente, estão ausentes. Quando imaginamos como atendido o desejo e sentimos a emoção da vitória, o subconsciente providencia para transformá-lo em realidade.
Muitas pessoas resolvem seus dilemas e problemas recorrendo à imaginação controlada, dirigida e disciplinada. Elas sabem que tudo o que imaginam e sentem como verdade terá que acontecer, e acontecerá. Uma moça chamada Sarah procurou-me, à beira do desespero. Estava metida em um demorado e complicado processo judicial, com adiamentos sucessivos, sem nenhuma luz no fim do túnel. O que ela mais desejava era uma solução amigável. Suas imagens mentais, contudo, transbordavam de fracasso, perda, falência e impotência. A imaginação prevaleceu sobre o desejo e o processo judicial arrastou-se, sem sinal de solução. Por sugestão minha, Sarah colocava-se em um estado sonolento, passivo, sempre que ia dormir, e em seguida passava a imaginar o melhor resultado possível para o problema. Tanto quanto podia, mergulhava em um estado de expectativa confiante. Ela sabia que a imagem que formasse na mente teria que concordar com o desejo de seu coração. Entrando em estado de sonolência, começou a imaginar, com tanta clareza quanto possível, um encontro com seu advogado depois de resolvido o caso. Ouviu-se perguntando sobre o resultado e escutando as explicações. E ele repetiu um grande número de vezes. O caso foi resolvido de modo amigável. Foi uma solução que agradou a todos. Durante o dia, quando lhe surgiam na mente pensamentos de medo, ela voltava a imaginar o encontro com o advogado, completo, com palavras e gestos. Visualizava o sorriso do advogado, os maneirismos dele, o tom da voz, as palavras exatas usadas por ele. Fazia isso com tanta frequência, com tanta fidelidade ao roteiro, que os medos eram combatidos antes mesmo de tentarem aflorar a mente. Ao fim de algumas semanas, o advogado ligou e confirmou que ela estivera imaginando e sentindo como realidade. O processo judicial fora resolvido e ela teve certeza de que a solução era harmoniosa e que podia aceitá-la. Ideias que vale a pena recapitular. A coerção mental, ou excesso de esforço, representa a ansiedade e o medo que bloqueiam o atendimento de sua prece. Então, vá com calma. Quando a mente está relaxada e aceita uma ideia, o subconsciente começa a trabalhar para transformá-la em realidade. Pense e planeje, ignorando os métodos tradicionais. Saiba que sempre há uma resposta e solução para todos os problemas. Não se preocupe demais com as batidas do coração, o fluxo respiratório ou as funções dos órgãos do corpo. Confie no subconsciente e diga com frequência que a ação divina certa está ocorrendo. Sentir-se sadio promove saúde, e sentir-se rico promove riqueza. E você, como se sente? A imaginação é sua faculdade mais poderosa. Imagine o que é belo e saudável. Você é o que imagina ser. Evitamos conflito entre o consciente e o subconsciente quando entramos em um estado de sonolência. Antes de ir dormir, imagine, repetidamente, a concretização de seus desejos. Durma bem e acorde alegre. Meus parabéns por você ter finalizado mais este capítulo. Te espero no capítulo 9, Como usar o poder de seu subconsciente para adquirir riqueza.